Eu não defenderia o aborto em nenhuma casa. Você perguntou da minha filha, se a minha filha fosse estuprada, eu não defenderia o aborto. E você não julga isso cruel? Não, eu julgo cruel matar um bebê. Você é médica, você sabe a partir do momento... Ninguém precisa ser médico pra saber que um feto é um ser humano. Porque a própria medicina não entra em um consenso sobre quando começa a vida humana. A ciência não tem um conceito de vida humana? Por que eu tô assassinando? Sem os homens não tem sociedade. O trabalho invisível não remunerado é feito pelas mulheres. Se não tem homem, a mulher não consegue crescer na profissão dela. Dentro das sociedades indígenas, não existe isso entre o homem ser maior do que a mulher. E por que hoje a sociedade não é indígena? Infelizmente, hoje as mulheres ocupam os trabalhos mais precários. Mas por que é precário cuidar da casa? Essa é uma pergunta que, assim, se você não sabe isso, então acho que você está muito distante da realidade. Você acha que todas as mulheres têm aptidão para ser A mãe? minha crítica, na verdade, é em relação às mulheres que acham que o sucesso profissional pode trazer mais felicidade do que elas se dedicarem à maternidade. Por quê? Porque naturalmente a gente é feito pra isso. Se eu e minha companheira quisermos ter um filho, a sua religião, a gente vai ter apoio dela? Não. E pra onde vai a minha maternidade? As mulheres negras ganham absurdamente menos na história do Brasil. Então por que essas empresas não contratam só mulheres? Meu nome é Pietra Bertolazzi, eu sou cristã antifeminista e hoje eu tô cercada por 30 feministas. A sociedade só funciona por causa dos homens. Olá. Olá. Como você chama? Luca. Bem, você deu uma afirmação de que a sociedade só funciona por conta dos homens. Uhum. Porém, a gente tem dentro tanto das ciências sociais quanto das estatísticas e afins, uma série de trabalhos que, se não forem sem feitos e que são trabalhos historicamente realizados pelas mulheres, em especial o trabalho de cuidados, os trabalhos relacionados a hospitalar, enfermaria, educação e afins que são majoritariamente femininos, a sociedade também não funcionava. Assim como o trabalho reprodutivo, né? A gente tem um sistema em que, dentro das casas e afins, as donas de casas vão garantir a alimentação, vão garantir as roupas, para que, inclusive, os homens possam sair e fazer os seus trabalhos, sejam como operários, sejam como empresários e tal. Sim, sim. Quando a gente fala que a sociedade só funciona por causa dos homens, a gente está falando dos trabalhos primários, né? Se não existe uma questão de segurança física, inclusive, se não existem homens para cuidar da rede elétrica, dos esgotos, dos trabalhos relacionados à energia, aos trabalhos mais árduos e que, de fato, têm um risco de vida, 90% deles são ocupados por homens. E todos esses trabalhos que você trouxe são muito importantes, obviamente. Uma sociedade é sempre complementar, mas eles, para que eles sejam executados de forma perfeita, né, de forma completa, eles precisam do trabalho primário, que é dos homens e não das mulheres. Que não... Eu acho que, e aí tem uma diferença de concepção, porque eu acho que essa divisão entre trabalho primário e trabalho secundário, quando a gente vai... Você entende que não é uma questão de o que é mais importante do que o outro, né? Porque tudo é importante. Por isso que eu tô falando assim, que é uma diferença vamos lá, de concepção. Se a gente tirar os homens da sociedade, em Por isso que eu tô 72 falando que horas, a cidade colapsa. E aí a é gente o não tem energia seguinte, elétrica, a gente não tem sistema de esgoto, a gente não tem... Como não? Assim como, se você Se 90% tirar das mulheres, mulheres, você não tem o processo a longo de cuidado. Prazo, não. A longo afins, prazo, entendeu? mas aí se a gente pegar aquela pirâmide de Maslow, né, que vocês gostam de falar, se você pega a necessidade básica do ser humano, quem sustenta são os homens. Não é. A questão de segurança... Quando você vai pegar o processo de reprodução e base do que você precisa não colocar... É um trabalho, né? O trabalho de reprodução, ele existe. O trabalho de culinária, o trabalho doméstico, ele é um trabalho reprodutivo. Não, mas o homem também cozinha. Mas o trabalho reprodutivo, na divisão sexual do trabalho, ela é diferente. E isso, se você retira... É diferente, sim, é complementar. Você também colapsa. Ela não é feita por um outro gênero. Só que ela depende dos trabalhos primários que são executados por homens. Uma enfermeira sem energia no hospital, sem segurança, ela não pode exercer a enfermagem. Bom? Prazer, Alessandra. Quando você afirma que o mundo não funciona sem homens, você está por dentro do que atualmente acontece no nosso país, aliás, no mundo. Você tem ideia da quantidade de mulheres que hoje dirigem ônibus, operam máquinas, cuidam de suas casas? Eu não tô falando que as mulheres não podem executar. Tô falando que 90% desse trabalho são majoritariamente... Você está totalmente errado, inclusive com relação à estatística. Você acha que a sociedade, ela caminha sem os homens? Me fala uma sociedade que funciona sem homem.
Todas. Qual? Todas. Fala uma. Ué, na sua casa você tem homem? Eu não tenho homem, mas na minha casa sou eu e minha filha. Então me fala. Me Como fa- é te que falo sua o quê? casa funciona? Funciona porque eu preciso de um eletricista, eu precisei de um pedreiro para Mas construir porque meu você não quis se apartamento. qualificar para isso. Eu não- porque eu não- na minha eu não casa, que- mas eu como é que eu vou criei ser 3 mãe? homens. Escuta, Você é pedreira, você cuida do sistema elétrico da tua casa, você cuida do sistema de esgoto da tua casa, Eu aprendi. você cuida da segurança da Eu me tua casei casa. com 18 anos de idade, tive meu filho com 18 anos, Quem que é um construiu tua camarada... casa? Quem fez a rede elétrica da tua casa? Não, eu sempre morei de aluguel. Quem cuida? Eu sempre não morei importa, de você aluguel. mora num lugar construído por alguém. Esse alguém foi um homem. Eu aprendi a instalar um Você com- chuveiro. Eu aprendi Você a fez o sistema- instalar um gás. Você Sabe fez o por sistema quê? de esgoto da tua E casa eu também? posso dizer, sim, nunca precisei porque nunca aconteceu, mas se precisasse Bom, então eu faria. você mora numa situação então bem peculiar, porque assim, você não precisa de Não ninguém é pra viver. peculiar. Não, eu aprendi a sobreviver. E Eu não tô falando que criei mulheres são 3 incapazes de filhos. sobreviver Não, você sozinhas. falou Eu tô falando que o uma mundo não sociedade- funciona sem homem. Não funciona E na mesmo. sua Uma coisa é casa- você fazer a manutenção Então, por que do tu que não tem já um homem? existe. Mas não tem nada a ver, você tá falando de construção familiar Não. e eu tô falando de assistência técnica. Não, eu tô falando de tudo. estrutura. Não. Você falou que Pra, o mundo pra eu morar, não funciona sem homem. Porque Então, pra eu mas se- morar como eu moro você- hoje, eu precisei de homens Deixa pra eu te construir o dizer sistema uma de coisa, esgoto, mas o você- sistema elétrico. Você concorda eu precisei de que- pedreiros você pra concorda construir que aquele tudo- apartamento. Você concorda que tudo começa em casa ou não? Sim, só que a minha casa precisou ser construída por homens. Olá, eu me chamo Nauê. Oi, Nauê. É muito problemático quando você fala que a sociedade não funcionaria sem os homens. Por quê? Por que as mulheres não estão fazendo cursos e praticando estudos relacionados ao cuidado de casa? Eu conheço muitas Não sei, mulheres. responde você, mulheres muitas mulheres sabem fazer concertos de casa para não necessariamente Concertos, precisar. não construção. Não, mas tem mulheres dentro da construção civil, tem mulheres sendo Tem, mas engenheiras. eu não tô falando que mulheres não podem fazer quem isso. disse que existe Só que os teus homens trabalhos... que desenvolveram essas tecnologias, que Vamos constroem supor, os ok. lugares onde nós moramos hoje foram todos homens. Vamos supor. A gente está falando dentro dessa sociedade, né? O que seria essa sociedade? Colonialista. A gente está dentro de um território Pindorama. Brasil é um território indígena. Pindorama. Quando a gente pega... Então, se você não sabe, se você não eu tem não sei. afim de entender o que significa Pindorama e o território onde você está morando, Tá, aí sim, é uma tinham questão índios antes sua. dos portugueses chegarem, assim. Sim. Dentro das sociedades indígenas, não existe isso entre o homem ser maior do que a mulher. Infelizmente, E por que hoje a sociedade não é indígena? Esse modelo, porque nós fomos colonizados, Por quem? e é por isso que hoje pessoas como você se veem no direito de falar uma besteira dessa. Mas que besteira que há no fato de que uma sociedade não prospera sem homens? Uma Que ódio é sociedade, esse que você tem de homens? uma sociedade que anda junto, uma sociedade que vive a partir da sua comunidade, não que homens são melhores do que mulheres. Mas eu não tô falando, mas eu falei que homens são melhores que mulheres? Você está falando que a sociedade não funcionaria sem Não homens? funcionaria, assim como não funcionaria sem mulheres. Exatamente. Então qual que é o problema dessa afirmação? Quem quiser vir, venha. Licença, Pietra. Meu nome é Fernanda. Eu Prazer, sou Fernanda. pesquisadora e atriz pela Universidade de São Paulo. Quando você fala que a sociedade só funciona por conta dos homens, você trouxe um dado que você falou que estava falando sobre necessidades básicas. Uhum. Só que necessidades básicas não necessariamente é só você conseguir acender a luz, você ter saneamento básico. Pela Constituição, necessidade básica também é educação. Eu não estou que a falando de educação Constituição, a gente está falando de uma coisa exercida mais muito- para trás. A gente está falando de condições básicas para a sobrevivência humana. Então, hoje em dia, né? condições Considerando básicas para sobrevivência o mundo que nós humana, vivemos hoje. considerando uma sociedade que na Que é própria complementar. palavra implica social, Sim. tá lazer, tá educação, tá saúde. Sim, mas ninguém está excluindo a importância disso. O que eu estou dizendo é que uma mulher sozinha não consegue tocar uma sociedade para frente. Sim, a gente precisa de muita gente para fazer isso acontecer. Mas se de forem uma muitas mulheres, sociedade não inteira. acontece, tem que ter homens, entendeu? Porque várias mulheres não vão Necessariamente tem que ter construir os homens prédios que a gente envolvidos. tem, não vão construir os hospitais que a gente tem, não vão construir o corpo de bombeiro, não vão ter uma frente militar, a gente Mas não vai o ter fato- uma estrutura primária básica que se resume a segurança, sistema de esgoto, eletricidade, enfim, as questões básicas, até relacionadas à agricultura. Nós Mas não o fato teríamos... de mulheres terem entrado, por exemplo, na medicina e terem começado a desenvolver o que é a biologia do corpo de uma mulher é o que faz Mas com elas que só hoje... cursaram medicina porque alguém fez um hospital, ela transformou aquele ambiente favorável aos estudos dela. Sim, se É a gente antes for disso. contar só o que os homens fizeram pela medicina, pela biologia, mulher não tinha prazer até ontem, assim, né? Não, da onde você tirou isso? O sistema reprodutivo, o sistema corporal das mulheres não era conhecido, porque Por quem? Por quem simplesmente que não não era era? uma importância para a Isso medicina. não faz sentido. Sabe quem descobriu o clitóris? Ah, Santa Hildegard von Bingen.
Ela é do século XIII. Ela foi uma santa, uma religiosa, sim, uma freira católica, patriarcal, opressora, terrível, do século XIII. Patriarcal, opressora, terrível. Claro, toda freira é patriarcal, todo cristão é patriarcal. Uma freira da Alemanha do século XIII que descobriu o clitóris. Só pra você saber que não teve nada a ver com o movimento feminista e nem com luta pelo direito das mulheres. Mas foi uma mulher que descobriu. E o daí? fato dela ter descoberto, ela poder descobrir, significa alguma coisa. Significa o quê? Não foi o movimento antifeminista que colocou ela lá, Mas né? muito menos o feminista. Ela tá muito mais perto do antifeminista do que do feminista. Você concorda por ser uma freira conservadora, não, uma freira tradicional, católica? Eu sou a Juliana, sou feminista Juliana. socialista. Então, Petra, nós feministas, a gente não defende que os homens não são importantes na sociedade. A gente defende, inclusive, que eu sou uma feminista socialista, né? E a gente defende que quem move o mundo são os trabalhadores, né? É a classe trabalhadora. Se a gente fala de quem move o mundo, sim, são os trabalhadores, também homens. Então, por Os isso que eu achei trabalhadores esquisito que todo tudo mundo aqui produzem, se opor a essa ideia, os né? trabalhadores que tudo produzem, os trabalhadores que estão no chão das fábricas, assim Então, como as acho que são mulheres. majoritariamente homens. Infelizmente, hoje, as mulheres ocupam os trabalhos mais precários, né? Se a gente fala do trabalho doméstico, do trabalho de cuidados, Mas por que é são as precário cuidar da mulheres. casa? Não, é precário cuidar da casa dos outros. Essa é uma pergunta que, assim, se você não sabe a resposta Mas do o homem porquê uma constrói a casa dos empregada outros. doméstica O homem cuida do esgoto dos recebe outros. menos, O homem cuida né? da eletricidade dos outros. É um trabalho precário. Se você não sabe isso, então acho que você está muito distante da realidade. Não, eu acho que você está distante da natureza feminina e da natureza. Eu acho natureza que humana. você sabe Não que precisa as gritar. mulheres estão nos trabalhos mais precários. Eu discordo. Assim como os homens A maioria dos homens está também nos trabalhos estão precários. em trabalhos precários. Sim, os porque homens também o mundo, estão para sustentar, nos precisa de trabalhadores trabalhos, em trabalhos precários. Os trabalhadores Eu pobres. acho E muito você- digno uma mulher cuidar da casa da Tá outra. bom. Então, Pietra, mas sabe Dos quem filhos da outra, eu defende acho. os homens trabalhadores? Porque a direita vem defender os trabalhadores, homens, quando é pra se colocar contra as mulheres. Eu não tô com bandeira política aqui, eu tô falando... Mas, não, a sua bandeira é política. Não é ideológica. Isso, não, eu tô falando de a ideologia é cristandade e de política. ideologia. A direita é quem ataca os trabalhadores Eu não homens. sou de direita. Você é de Eu não- direita, não, eu não sou de Pietra? direita. Ah, é. Eu não sou de Você direita. fala que você é feudalista, né? Você... Eu sou monarquista, monarquista, Então, monarquista não exatamente, pode né, ser de gente? direita. A monarquia, Pietra, foi construída em cima da escravização dos negros no nosso país. Isso é uma grande bobagem que tá Isso não é falando. uma grande bobagem, porque isso é porque na história. Idade Média não existia Você é de escravidão. A Idade direita. E Média sabe foi um quem momento defende os onde não trabalhadores tinha no nosso escravidão. país? É a esquerda. A direita se coloca contra todos Por que os a gente tá falando direitos. de trabalhadores se a gente Porque tá falando você tá aqui dizendo que os da trabalhadores sociedade sobre movem os o homens? mundo. Exatamente. Não são os burgueses, não é deve- você que é Mas coach, você não que fica defende. tentando Eu não vender sou coach, cursinho, meu amor. etc. Enfim. Que fica tentando convencer as mulheres do antifeminismo. Olha, não se é você vai pro lado de são homem, os essa conversa vai trabalhadores ficar infrutífera. homens. Então, é que daí você foge do tema, né? Primeiro É o seu você que tema tá fugindo, é... você tá trazendo socialismo, Não. trabalhador, Não, direito do Pietra. trabalhador. Eu tô Eu não tô falando de fugindo. uma construção social A construção que social nos diz é os que a trabalhadores sociedade movem o funciona mundo. porque... Sim, homens então e você mulheres. tá concordando comigo? Não é que eu tô concordando com você. Você faz isso pra desqualificar o trabalho das mulheres, que é sim mais precário. Eu não As acho. mulheres estão nos postos mais Aí é precários. você que tá Agora sim, os desqualificando a mulher, trabalhadores não homens eu. também têm um Você trabalho tá falando precário que o a trabalho da direita mulher não é ataca. digno? Você tá dizendo que não é digno Você cuidar de está casa? Não, não tô dizendo que não é digno. Você tá está falando que é dizendo que as precário? mulheres não movem o mundo. Que quem move o mundo Não, só eu não tô funciona falando com os isso. trabalhadores Não, homens. você tá colocando coisa na minha boca. Não, é isso que você Eu tá falei que a dizendo, em última sociedade instância, funciona Petra. por causa dos É muito homens. fácil, porque daí você vai mudando o tema, você Eu não tô mudando o responde, tema. você não dialoga É que com as você tá perguntas batendo no que a gente tá espantalho. colocando. Você tá colocando Quem palavra na minha move o boca. mundo Eu não falei são que mulher, homens e eu não falei mulheres. que mulher não é Agora, importante o seu pro homem. antifeminismo tá a serviço de precarizar a vida das mulheres. É você que tá precarizando. De Eu tô não. valorizando o serviço das mulheres. Eu tô valorizando o que a mulher faz. Olá, Olá. eu sou a Daniela. Oi, Daniela. Você falou que a sociedade só funciona por causa dos homens, ok? Uhum. Você concorda que a sociedade também funciona pelas mulheres? Por Com causa das certeza. mulheres? Claro, Então ela não a só sociedade é funciona por causa complementar. dos homens. Sim, ela só funciona por causa dos homens, mas também funciona por causa... Sem os homens não tem Então sociedade. não é só. Então a sociedade funciona por causa de homens e mulheres. Não, mas se não tiver homens, ela não funciona. Mas ninguém tá dizendo isso, ninguém discordou disso. Todo mundo discordou disso Não, até agora. ninguém discordou Todo mundo que sentou disso. aqui veio combater essa ideia. Não, as pessoas estão dizendo que a sociedade também funciona por causa das mulheres. E Você não, é a primeira a falar isso. E não só por causa dos homens. Porque a sua fala é só funciona Sim, por causa porque dos se não homens. tem homem, Não, homem, ela a mulher não consegue crescer na profissão dela. Ela também ou nos funciona por atributos causa dela. dos homens. Ela funciona por causa de homens e mulheres. Deixa eu te falar uma coisa. As necessidades básicas do ser humano são supridas pelo homem. Pela mulher também. O trabalho invisível não remunerado é feito O trabalho pelas invisível mulheres. não remunerado depende do trabalho primordial que é feito pelos homens. Não.
Não, Sim. não. Ah, Os não. homens não conseguiriam fazer Quantas o trabalho... mulheres você conhece que Os trabalham no homens- esgoto? Deixa eu concluir minha fala, por favor. Que trabalham com energia elétrica? Deixa eu concluir minha fala, por Que favor. trabalham na área civil? Os homens que trabalham nesses trabalhos primários que você menciona, eles não estariam conseguindo realizar esses trabalhos com eficiência se não fossem as mulheres cuidando dos lares, das crianças, de todo o trabalho invisível que você negligencia. Muito mais, pelo contrário, eu defendo muito mais negligencia. a tua amiga ali que estava falando que é um trabalho, sei lá qual a palavra que ela usou, mas você que estão negligenciando o trabalho da mulher. Ela falou que o trabalho da mulher é muito pior que o do homem. Eu não acho, pelo contrário. O trabalho é precário. Eu considero o do homem muito mais precário. Eu prefiro, se eu precisasse escolher entre ficar no esgoto o dia inteiro, cuidando do sistema de esgoto da cidade, ou ficar na casa de alguém cuidando da faxina, fazendo comida, cuidando de criança, eu prefiro a segunda opção. Você acha que mulheres poderiam aprender a realizar esses mesmos trabalhos que os homens realizam? Tanto na energia óbvio elétrica... que elas poderiam, mas por que elas fariam isso? Fariam se precisar faz. Se precisar faz. Quer dizer que a sociedade, por que os homens fazem 90%? Homens nesses lugares. Por que esses homens ocupam 90% desses espaços? Porque foi assim que a sociedade se organizou. E por que ela se organizou assim? Se organizou assim por causa... O patriarcado existe, né, Pietra? O machismo existe, né, O que é o patriarcado? O patriarcado é aquele Você acha machismo? O que você entende por machismo? Porque você está falando que os trabalhos mais precários são preenchidos por homens por causa do patriarcado. Se você deixar eu concluir uma fala, pelo menos é que não faz sentido vocês falarem que o patriarcado defende os homens, sendo que os homens estão nos piores trabalhos. Mas existe também uma dinâmica que coloca os homens nos piores trabalhos. Aliás, quem são os homens que estão nos piores trabalhos? Os pobres. Os ricos não estão nos piores trabalhos. Não estão falando de classe social, estão falando de homem e mulher. Assim como as mulheres sempre trabalharam, né? Porque Sim, também claro. existe um mito Concordo, de que com certeza. As mulheres conquistaram o direito de trabalhar. Não, as mulheres sempre trabalharam, os homens pobres sempre trabalharam. Você pelo menos é uma feminista honesta intelectualmente sobre isso, os homens pobres estão nesses lugares e os ricos não estão nesses lugares. Assim como as mulheres pobres também estão em trabalhos precários, como diz a outra. Quem aborta é assassino. Olá. Como você chama? Stephanie, sou advogada. Para a gente falar do aborto, a gente precisa entender que uma coisa é a criminalização do aborto e a outra coisa é você ser a favor do aborto. Você entende essa diferenciação? Uma coisa é a lei passar pano pro assassinato e a outra é a pessoa fazer isso sem a lei aprovar. Não. Bom, por exemplo, eu, Stephanie, eu não faria um aborto. Tá. Entendeu? Embora eu seja feminista e ativista a favor da descriminalização Sim, toda do aborto. feminista é a favor do aborto, sim. E aí, a grande questão é, independente se eu sou a favor ou contra, as mulheres continuam fazendo. A diferença é que elas morrem por causa disso. Bom, independentemente de eu ser contra ou a favor do assassinato, as pessoas continuam assassinando. Mas o que isso tem ligação? Então Ué, você... o aborto não é matar uma vida? Não. Não? É o quê? É matar o quê? Um feto, né? Matar diferente. um feto? E o que é um feto? O feto é um amontoado de células, Um né? amontoado Você é de células. médica, você sabe a partir do momento... Ninguém precisa ser médico para saber que um feto é um ser humano, certo? Ou você acha que se tiver um feto congelado daqui 1000 anos, alguém descongelar esse feto vai falar o quê? Ah, isso aqui é um embrião de um cachorro, é o quê? Uma concha vai sair daqui? Mas ou vai é ser, uma vida ou a conclusão... ali, a partir claro de qual que é uma momento vida. que é uma vida? A Qual partir que é a do momento que o zigoto feminino e masculino se unem. Essa é a sua concepção de Sim, vida. o coração já começa a bater ali dali a poucos dias. Ah, então se uma pessoa tiver morte cerebral, não pode desligar os aparelhos. Porque... Quem falou de cerebral? Eu falei de morte cerebral, por acaso? Não, você falou de bater o coração. Não, pra você, a vida tá linkada com o coração. Não tá linkada com o coração. Eu falei que dali, inclusive, a poucos dias... É porque eu me lembrei da minha gravidez. Em poucos dias, você começa a ouvir o coração já. Então, assim, a partir do momento que você tem uma célula feminina e masculina unidas, aquilo já é uma vida humana. Com a sua concepção, não uma concepção médica, né? Mas o que é... Não, é concepção natural. Tudo bom? Tudo bom? Prazer. Prazer, como Meu você nome chama? é Dayara. Prazer, Dayara. Então, você é contra o aborto, correto? Uhum. Eu sou contra e sou a favor também. Tem muitas adolescentes aí, crianças em vários lugares precários, que assim, passam por estupro, violências, que eu acho que no caso eu seria a favor. E aí você é a favor, bom, já que ocorreu o crime do estupro, você é a favor de consertar isso com outro crime que é o homicídio? Como que você se colocaria no lugar de uma criança que foi molestada e aconteceu um estupro e não queria ser mãe? Em primeiro lugar, toda a vida... Aliás, a criança, em primeiro lugar, ela não precisa cuidar daquela criança, ela pode colocar para adoção. Inclusive, a fila de adoção, a fila de pais que querem adotar é muito maior do que o número de crianças. Você claro adotaria? Que eu adotaria. E por que não adotou até hoje?
Porque eu não considero que eu tenho estrutura para isso, primeiro porque eu não sou casada. Então, do mesmo modo que muitas pessoas não adotariam. Aí já tá um ponto. Então, assim. Não, você não viu o que eu falei? Eu falei que a fila de casais que querem adotar é maior do que o número de crianças disponíveis para adoção. Só que você, como você sabia disso? Sim, só que você, como mãe solteira, então, criando mais uma. Então, segunda coisa, se eu fosse entrar na fila para adotar, eu ia demorar anos. Todo mundo sabe como é o processo para adoção no Brasil. É complicadíssimo. Isso se dá também porque existe uma escassez de crianças. Tem muito mais gente querendo adotar do que criança disponível. Mas concorda comigo que criança não falta, porque tem bastante aí, se você for então, em vários lugares. Então, por que não estão para adoção? Então, claro mas que se tem mais, se a fila de pais para adotar é maior? Não. Como não? Não, a fila... Não sou eu que tô falando, você puxa em qualquer dado de qualquer lugar. Você já pensou em adotar? Se eu for casada um dia, pode ser que eu adote. Então, e por que não casou? Bom, você quer entrar na minha vida pessoal, é isso? Não, né? Aí é complicado, né, querida? Se for pra falar da vida pessoal de cada uma aqui, vai complicar a coisa. Bom, eu sou a Virginia Gitzel, mais conhecida como travesti comunista. Então, você já assumiu aqui no programa que as crianças são obrigadas a parir filhos de estupro. Pensa não, né? tô falando que qualquer pessoa... Que você, inclusive, acha que o que hoje já está garantido na lei tem que ser revogado, é isso, né? Sim, não é porque tá então, na lei crianças de 12 moral. anos que têm risco biológico, porque você adora usar biologia para ser transfóbica. Agora, para usar biologia, de fato, para entender que uma criança de 12 anos... Você imagina o corpo de uma criança de 12 anos ser obrigada a parir uma outra criança. Dependendo da biologia, se ela se o corpo dela já proporciona a ela uma gravidez, é porque ele está pronto para parir, não? Você não sabe, não. Não, se quem você for sabe? buscar os estudos médicos, você vai ver que tem vários riscos, inclusive de morte. Só que é engraçado. Olha, isso não que existe você, tanto que a gente tem hoje a gente tem a cesárea, né? Que é uma cirurgia super segura para quem tem risco de... Tem a ver com a gestação. Sem contar que a gente vive uma idade no Brasil hoje que mulheres lésbicas, homens trans, são vítimas de estupros corretivos e você, inclusive, é parte de atacar o movimento feminista que luta por justiça para essas pessoas. A maioria das pessoas que querem, que defendem o aborto hoje não são as pessoas da favela, das meninas de 12 anos, que sofrem estupro, que estão querendo abortar. A maioria são pessoas por trás de ideologia de gênero, são pessoas são as patricinhas que querem fazer mochilão na Europa, fumando maconha e pegando todo mundo. De são essas pessoas que defendem o aborto. Dentro de casa, dentro dessa família patriarcal que você defende. A família patriarcal que eu defendo não é sobre isso. A maioria dos estupros acontece por padrastos e por tios, não por pais. Vamos falar a verdade. Esse debate hipócrita é formada por um pai e uma mãe e filhos. É um debate só para justificar a violência que as pessoas sofrem. Virginia, o problema é que o seu pensamento é vergonha que você passou comigo no outro debate. Tudo bem, mas assim, você tá trazendo coisas que não fazem sentido. Você tá me chamando de transfóbica, você tá trazendo um monte de coisa que não faz sentido nenhum. Você me chamou de traveco, não foi? Você vai chamar de novo agora? Você vai chamar de novo agora? Do quê? O que você me chamou do outro debate? Do quê? Vamos? Você não lembra? Você não tem memória? Falei da carta traveco. E eu vou saber que é um problema chamar de traveco? Você não sabe. Tadinha de você. Não sei. Travesti e traveco, pra mim, não sei qual é a diferença. Claro, porque você... Tem tanta paciência. Travesti e traveco, pra mim, não faz diferença nenhuma. Sou transfóbica. Olá. Oi, eu sou a Luana. E é importante, eu quero saber de uma coisa. Se por um acaso acontecesse, você disse que tem uma filha. Se por um acaso acontecesse com ela, você conseguiria ver a sua filha não só passando por um sofrimento de um estupro, porque aparentemente você... Desculpa perguntar, caso você não queira dizer tudo bem. Mas aparentemente você nunca passou por uma situação de um estupro. Não, nunca foi estuprada. Ok. Então, quando a gente fala sobre estupro, a gente não só fala sobre o ato de estuprar alguém, mas você toca num ponto sensível de várias mulheres aqui ao redor. E isso toca num ponto sensível. Licença que eu não terminei de falar. Muito obrigada. É muito importante lembrar que você vê uma criança sendo estuprada, você tem que lidar não só com o corpo infantil sendo colocada num ato adulto. Porque eu não defenderia o aborto em nenhuma causa. Você perguntou da minha filha, se a minha filha fosse estuprada, eu não defenderia o aborto. Eu não terminei de falar. Eu não defenderia que ela abortasse. Eu não terminei de falar. Peço que você não me interrompa. A sua filha, ela é uma criança. Ela é uma criança. Exatamente. E mesmo que você não concorde com o aborto, ainda assim, não acho que o sistema em si deveria levar a sua opinião como mãe em consideração. Porque ainda é um corpo infantil. Não é a minha opinião, a opinião da maioria dos brasileiros, né? É que se você ficar falando, vira um monólogo e não um debate, né? Mas você tem que respeitar. Você quer um palco, você quer um stand-up comedy, e aí, tipo, aí você não é que o teu lugar. Se você não respeita a minha fala, não é nem um monólogo, nem um debate. É só você é um debate, o tempo tá correndo, é papo, entendeu? Não é pra você chegar e discorrer longamente sobre algo, você trazer o argumento, eu respondo. Mas é só você que fala. Vai, então complete o seu argumento. Eu quero saber se acontecesse com a sua filha, você ia sustentar a ideia? Você ia ver o corpo de uma criança gestando. Sim. E você não julga isso cruel?
Não, eu julgo cruel matar um bebê. Mas não é um bebê, é uma junção de moléculas. Só tem sistema nervoso depois de 3, 4 meses. O que define quando vira um ser humano ou não? Porque cada uma fala que é 1 hora, né? Tem gente que fala que é em 4 semanas, tem gente que fala em 3 meses, tem gente que fala tem gente que defende que é um feto até o 9º mês. O que define se é um ser humano ou não? O sistema nervoso. O sistema nervoso? Mas isso é uma opinião tua, então. Porque a própria medicina... Não, é a ciência. A própria ciência não entra em um consenso sobre quando começa a vida humana. Ué, então... Ué, o quê? Ué, então se a ciência não tem um conceito de vida humana, por que eu tô assassinando? Você se contradisse, minha amiga. Não, mas eu não tô falando que eu tô de acordo com a ciência. Você se contradisse. Não, mas quem disse? Mas quem disse que eu tô defendendo a ciência? Ué? Eu tô defendendo a lei natural. Você tá se contradizendo, Eu tô defendendo a lei natural, não sou eu independentemente do que a militância cientificista diga. Se não existe conceito exato de vida, aonde que entra o assassinato? Assassinato é corpo físico, dentro da Constituição é corpo físico. A vida acontece quando o zigoto feminino está junto. Exatamente, como é que você mata um embrião? Eu que te pergunto isso. Como é que você mata um embrião? Exatamente, tem várias formas. Se não tem conceito de vida, não tem morte. Como que não tem conceito de vida? Mas pra mim tem conceito de vida. Não tem conceito Qualquer cristão sabe que a partir do momento que... Não tem conceito de vida. Como é que não é uma vida? É o que então? O que é ali? Mas se não tem vida, não precisa matar. Por que precisa matar se não tem vida? Se não tem conceito de vida... Pietra, olá, tudo bem? Se chama? Muito prazer. Eu sou Felipe. Prazer, Felipe. É muito bom poder te encontrar aqui, acompanho o seu trabalho. E eu acredito muito que a partir de um diálogo orientado, respeitoso, a gente consegue divergir e se respeitar ao mesmo momento. Que bom, finalmente. Porque eu penso que toda militância, ela precisa ter propósito. Se a militância não tem propósito, ela vira chatice. Concordo. E se a gente agitação simbólica, né? E não se a gente não está aqui num propósito só de expor as nossas ideias e aprender uns com os outros, a gente está aqui meramente para poder se atacar e esse não é um lugar que eu gosto de ocupar. Então, rapidamente, aqui eu sou o Felipe, eu sou um homem gay, faço parte da classe LGBT, tenho uma identidade de gênero andrógeno, por isso que os meus cabelos são longos, eu me visto dessa maneira e me sinto muito feliz e leve e livre para ser assim. E não necessariamente preciso ser uma mulher para poder defender pautas que sejam elas feministas, até mesmo porque eu acredito muito no poder da empatia, do respeito e da sororidade que deve ser aplicada em todas as suas nuances e camadas. Quando você fala, por exemplo, sobre o aborto, eu fui quase vítima de um aborto. A minha mãe tentou me abortar, em decorrência disso eu nasci de 7 meses e eu cresci com essa imagem sobre o aborto. Venho também de um lar cristão e a partir dessa pauta, Petra, eu passo a entender que quando uma mulher tem a possibilidade de gerar em vias naturais com consentimento, qualquer ato que ela faz a partir dali, sim, é um ato criminoso. Agora, quando uma mulher ela é violentada e ela passa por uma questão de abuso sexual, eu não sou uma mulher, infelizmente fui abusado por 3 vezes quando criança, próximo à adolescência, então sei a dor do que é ser abusado, ser estuprado. E quando eu me pego pensando numa criança, numa adolescente que foi estuprada de uma forma violenta, penso eu e acredito que ela tem o direito, sim, de poder escolher entre dar a vida àquele ser que está sendo gerado ou seguir com aquela gravidez. Entretanto, penso que não é um crime. E, por favor, estou aqui para poder te ouvir também. Então, Felipe, obrigada pela tua educação. Que bom ter alguém assim para conversar. Em primeiro lugar, a gente está trazendo muita questão do estupro contra crianças, né? Agora, a maioria dos estupros não são contra crianças e a maioria das pessoas que abortam não são crianças e nem vítimas de estupro. O que acontece é que, geralmente, as crianças que engravidam são vítimas de uma sequência, né, de estupros dentro da família, como vocês muito bem sabem, e ela só vai descobrir que está grávida depois de alguns meses, depois de 3, 4 meses, às vezes com 6 meses. A gente teve um caso famoso no Brasil, que foi até o 7º mês, se não me engano. E o que acontece? O meu ponto é, já que a criança está com um bebê na barriga por tanto tempo, por que não... Ela vai ter que aquele bebê vai ter que sair de alguma forma. Já vai ser traumático para aquela criança, certo? Certo. Por que não tirar aquele bebê com vida ao invés de matar aquele bebê? Eu penso em 2 coisas aqui que eu acho que é importante a gente poder dissertar sobre. Quando a gente fala sobre
o tirar a criança logo que a mãe tem a percepção, eu não consigo configurar isso como um crime, até mesmo porque não fez parte de um plano daquela pessoa gerar aquela criança. Sim. Outro ponto que você trouxe também, que eu achei interessante, e posso falar com conhecimento de causa. Eu estou há 6 anos na fila de adoção para poder adotar uma criança. Porque olha aí, é complicado, né? É ou não é complicado adotar? É bem complicado. Pois é. Oi de novo. Oi de novo, tudo bem? Bem, Petra, você virou e falou que para você, mulheres que abortam são assassinas. Uhum. Isso é um nome que se dá para quem mata outra vida humana, É né? um conceito que você traz do direito. E aí, se a gente vai tratar do direito, eu acho que é importante a gente também entender que no nosso... Assassino não está só na legislação. Isso está na legislação. Isso está na legislação. É uma questão religiosa no nosso também. Código Civil... Tem uma determinação de encontrar de estar no Código Civil é porque ele veio do cristianismo, esse conceito, né? A vida, inclusive... Não é do Código Civil. O Código Civil determina enquanto a vida. Depois do nascimento, primeiro, eu tô aí pra lei natural, tô aí pra lei de Deus. Primeiro sopro de vida após saída do útero. Este é o conceito de vida que está instalado no nosso país. Então, pra você só vira um ser humano depois de sair da barriga. Entendeu? Então, um bebê que nasce em 7 meses... Você está escolhendo qual é a vida que vale. Um bebê de 8 meses... Não, é você que está escolhendo. Não, você, porque você está ignorando. Você está ignorando mortalidade materna. Isso chama eugenia. Não. Quantas mães você conhece que morrem por causa do parto? Várias. Hoje em dia? Eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Hoje em dia é minoria. Você tem possibilidade. Mas a gente não está falando desses casos. Se você está falando de direitos sexuais reprodutivos, você está falando disso da premissa, então, que toda mulher morre no parto. Você está partindo de uma premissa. Não, você está escolhendo que quem morre são as mulheres. Não, porque você está falando que toda mulher morre no parto. É uma loucura isso. Sim. A mulher bem-sucedida é a mulher que virou mãe. Eu gosto de você que você não grita. Às vezes eu tenho uma projeção. Ah, juro. Mas não é nada, mas você tá não é indo nada super ofensivo. Okay. Tá, tá você bom? não vai pro ad hominem. Muito não. bom. Tá. Você não acha que isso é uma escolha muito individual? O que você entende por ser... Mulher bem-sucedida é a mulher que virou mãe. O sucesso das pessoas não é muito individual? O que cada um deseja pra si? O que cada um considera sucesso pra si? Você não acha que isso é uma pauta, um tema muito raso para se trazer para um debate social, para a gente debater sociedade? Eu acho que não, porque é uma questão ontológica, né? É uma questão de lei natural. Toda criação tem um fim próprio, né? A criação, tanto naturalmente falando quanto espiritualmente, da mulher é a maternidade. Né? E se a gente vai para até para o sentido etimológico, né, da palavra maternidade, né? Mater, obviamente, que vem de mãe. Maternitas é uma condição, é um estado de vida. Uhum. Né? Então, quando a gente diz que uma mulher bem-sucedida é a que vive a maternidade, não necessariamente é a maternidade biológica. Você acha que toda ela mulher pode ser mãe espiritual de várias pessoas também. Entendi. Pois Só que acho que a perfeição e a felicidade, de acordo com, né, com a ontologia, com a lei natural e com a espiritualidade, com a cristandade, a mulher que alcança o maior sucesso é a que exerce a maternidade de forma perfeita, né, da melhor forma. Você acha que todas as mulheres têm aptidão para ser mãe? Sim. Você acha mesmo? Sim, é o fim último da criação de vida, Você não né? acredita que alguma... É esquisito isso, porque assim, a gente vê tantas pessoas sem aptidão para maternidade que a gente fala... Mas você não acha que a sociedade pode educar essas mulheres para acreditarem que elas não são aptas para a maternidade? Não, eu, por exemplo, eu não me considero apta para ser mãe, embora eu tenha um instinto de maternidade. Mas você entendeu que quando eu falo que a maternidade não é só sobre a biologia, é sobre essa isso tendência eu concordo. Ao cuidado, a maternidade espiritual também, porque de outras pessoas, de cuidar da sociedade? Nesse ponto, eu concordo plenamente, porque eu sou uma pessoa maternal. Mas para me responsabilizar... Você não é uma pessoa... Você é uma mulher, toda mulher é maternal. Não existe mulher não maternal. Mas aqui a gente concorda. A questão é, quando você fala que o sucesso da mulher é quando ela se torna mãe, aí a gente está falando de um aspecto biológico, de um aspecto que é situacional mesmo. Não. Olha só, a gravidez é um processo biológico temporário, certo? Agora, a maternidade é algo ontológico. Algo que transcende. A maternidade é um estado feminino natural. Vamos especificar. O que você quis dizer quando você disse que o sucesso da mulher é quando ela se torna mãe? Exato. É quando ela exerce a maternidade acima de qualquer outra coisa. Não ou seja, ela prioriza a maternidade. E parir. A minha crítica, na verdade, é em relação às mulheres que acham que o sucesso profissional
pode trazer mais felicidade do que elas se dedicarem à maternidade. Seja ela biológica ou espiritual. Por que isso? Porque naturalmente a gente é feito para isso. Mas vem cá, o sucesso profissional, ele também não é parte do gestar algo, do gerar algo, do criar algo? Pode ser, mas não ontologicamente. Você, assim, uma mulher pode ser tranquilamente realizada sem a parte profissional. Agora, eu não creio em felicidade feminina sem a maternidade. A maternidade que a gente está falando de ter um filho... De cuidado biológico ou não, de exercer essa maternidade no sentido espiritual. Por exemplo, uma freira. Uma freira, ela não se casa, ou seja, ela não tem filhos, mas ela é mãe espiritual de muitas pessoas, de muitas almas. Ou seja, ela conduz, ela ensina, ela cuida, eu acho que isso encaminha. Sai um pouco... Tá. Olá, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Lua. Prazer, Lua. Eu tenho uma comunidade de mulheres, não sou mãe, mas sou filha de uma mulher muito forte, inclusive. E eu vejo hoje a maternidade como uma pauta muito importante para a gente se pensar a longo prazo, né? Porque a gente falou aqui sobre aborto, falamos agora sobre a maternidade, e não é só gestar, você tem que educar uma pessoa futuramente. E hoje em dia, na sociedade, como você vai educar uma mulher ou um homem, onde a gente sofre violência, onde a gente corre perigos nas ruas? Obviamente, acho que você não se sente segura caminhando sozinha na rua. Não, de forma alguma. Exato, e acho que todas nós aqui também não. Somos duas mulheres brancas privilegiadas e a gente tem que enxergar isso. Você se considera privilegiada? Né? Eu me considero privilegiada, porque para eu estar aqui foi muito mais fácil, com certeza, do que muitas que tiveram. Por que você acha? Porque eu acho que o estético, porque olha só, ele nos coloca você em é a vários única lugares. loira de olho azul, não é? Tem alguma outra loira de olho azul? Eu e você. Então nós acho duas, que o nosso mas estético a maioria nos aqui... leva em vários lugares, consegue mas nos você é a colocar... única loira de olho azul, por que você acha que a loira de olho azul é privilegiada? Eu acho todas as outras que o não nosso são. estético consegue nos colocar em vários lugares onde outras mulheres não são bem-vindas, estereoticamente, né? Você olhando. Então, para ter filho hoje, eu acho que você precisa ter essa estrutura, né? Eu tenho um grupo. Mas você não acha que é um pouco materialista essa visão? No sentido de que só as mulheres que têm privilégio podem ser mães? Não, sendo que é uma condição ontológica e natural? Nenhum. Eu não falei isso de jeito nenhum. Então qual que é a ideia? Eu falei que para você hoje ter um filho, você precisa minimamente ter uma estrutura e conseguir colocar comida na sua Você diz uma estrutura, quando você fala estrutura, você fala de questão financeira. Estrutura, falo de financeiro, de rede de apoio, né, de educação, onde sua filha vai estudar, onde sua filha estuda hoje. Você concorda com a educação? Num colégio bom? Sim. Que bom, você tem o privilégio de conseguir colocar sua filha. Muitas pessoas, muitas meninas não têm. Então eu trago muito esse apoio para essas meninas. Mas é porque você acha que uma boa estrutura é um bom colégio? Eu não vejo dessa forma, entende? Eu acho que hoje... A nossa sociedade, nós meninas jovens, muitas vezes temos dificuldade de criar sonhos. Para você estar aqui hoje falando, você teve que criar esse sonho. Alguém teve que te incentivar. Não, eu nunca sonhei. Eu fui meio que... Enfim, isso é um outro papo, né? Eu nunca sonhei em estar aqui, as coisas foram acontecendo na minha vida dessa forma. Bom, mas é assim a questão da violência que você trouxe, por que você acha que em outras hoje... épocas o mundo não era violento? Não, pensa que nós tivemos duas guerras mundiais. Hoje nós estamos aqui com informações para falar sobre isso. E é por isso que Mas é que o mundo sempre foi violento, entende? Grupo, com certeza, mas é por isso que eu guio o meu mundo. Obrigada. Oi, de novo. Você quer ser mãe de 3 crianças. Sim, só que... E se você não conseguir engravidar 3 vezes? Não tem problema, eu adoto. Mas se eu não der também, não é uma grande aspiração. Você acha que a maternidade é um direito? É um direito. É o meu corpo. É um direito? Quem tá mas o filho, mas quem vai te transformar numa mãe né, são teus filhos. Sim. Mas eles são outro corpo, não são o teu corpo. Sim, mas... Não entendi. E se você adotar, não é o teu corpo. Não, mas ainda é meu filho. Sim, mas é que você falou que você pode escolher, você tá falando que a maternidade é um direito porque é o teu corpo. Mas se você adotar, não foi o teu corpo que gerou. Mas ainda eu tô escolhendo ser mãe, né? Eu tô escolhendo maternar, não foi isso que E quem não disse? pode adotar e quem não pode engravidar, como é que faz? Não realiza esse direito? Não tem esse direito? Ué, se a pessoa não conseguir, aí já é além das minhas escolhas, não? É que eu não paro da premissa de que a maternidade é um direito, entendeu? Ela é um privilégio, na verdade. Aliás, a maternidade sempre foi vista como um privilégio. Se a gente pegar em todas as sociedades do globo, em todas as épocas do mundo, inclusive as mulheres inférteis sempre foram vistas como infelizes, como mulheres que foram acometidas por maldições. Nunca foi bem vista uma mulher não conseguir gestar. Dentro da nossa sociedade, levando em consideração o capitalismo, eu já escutei muitas vezes que é quem pariu o Mateus que o embale. Ou seja, quem pariu o Mateus que o embale. Não sei se você já chegou a ouvir isso. Não ouvi. Eu já escutei muitas vezes. Que, na maioria das vezes, precariza o trabalho da mãe
E, na maioria das vezes, culpabiliza mulheres quando elas são abandonadas pelos homens. Tendo em vista que o Brasil bate recorde de abandono paternal. Então, quando a gente fala de maternidade, a gente também fala da ausência maternal. A ausência paternal, desculpa. A gente fala da ausência dos homens dentro do trabalho materno. Não, é que a pauta é outra, né? A pauta é a seguinte. A mulher bem-sucedida é a mulher que virou mãe. Mas a mulher não faz o filho sozinho. Então, não existe falar sobre maternidade sem envolver os homens nisso. É óbvio que não. Então... Mas a gente tá falando da maternidade biológica. O que eu trouxe inicialmente é a ideia de que a maternidade pode ser biológica ou não. Eu trouxe até o caso de freiras e religiosas. São mulheres que têm filhos espirituais. Ou seja, o fim ontológico e natural da mulher... Mas você falou de biologia? É porque você falou que você quer ser mãe de 3. Sim. Porque essa é uma aspiração minha, mas se não acontecer, eu vou continuar sendo bem-sucedida, porque se eu não tenho dinheiro, o dinheiro pra mim, tá acima de tudo. Então, se eu não tenho, está acima de tudo, porque se eu não tenho dinheiro, não tem problema. Então, o meu ponto é justamente esse. Bem, tudo bom? Como você chama? Eu sou a Paula Fernanda. Prazer, Paula. Eu tenho 42 anos. Eu discordo um pouco desse tema que você trouxe, porque assim, eu tive filho com 21 anos e hoje ele está com 20 anos. E infelizmente eu carrego a culpa porque eu tive que trabalhar muito e estudar. Então eu trabalhava, fazia faculdade. Então eu não Você era casada já? Sim. E eu não tive tempo para cuidar do meu filho. Sim. Então assim, os melhores momentos que eu poderia passar com ele, eu não consegui. Devido porque eu precisava trabalhar para sustentar. Perfeito. Você é um exemplo perfeito que corrobora a premissa de que a mulher bem-sucedida é a que virou mãe. Porque você não pôde exercer a maternidade de forma integral e perfeita, porque você precisou trabalhar. Sim, mas eu não me vejo bem-sucedida hoje. Hoje eu me vejo uma pessoa porque você infeliz. não pôde exercer a maternidade, porque você teve que trabalhar. Sim, então por isso que eu não me vejo uma mulher bem-sucedida. A gente está concordando. Então, a gente está concordando porque... Não, porque você teve um filho, mas não significa que você não significa que você exerceu a maternidade da forma como naturalmente, espiritualmente, uma mulher deveria fazer. Entende? Entendo. Porque quando a gente fala de maternidade, não é sobre você parir. A maternidade é uma condição, né? Sim, eterna da mulher. Entendo. Então, a gravidez é uma questão. Hoje em dia, infelizmente, as mulheres têm que ter filhos e têm que abandoná-los com poucos meses, muitas vezes, né? Pra voltar ao trabalho, pra ter... Anos. Não, digo, com poucos meses de vida. E depois você tem que ficar anos longe do teu filho. Ou seja, isso faz com que você não exerça a maternidade. Sim, por isso que eu me considero... Por isso que eu me considero uma pessoa não bem-sucedida. Que não exerceu a maternidade. Se você não tivesse que trabalhar e exercer a maternidade, seria perfeito. Olá. Meu nome é Jana, eu sou professora de História. E tem uma categoria de mulheres que, na verdade, não se atribui a elas o direito integral de ser mãe e nem se tem apoio, inclusive religiosamente falando, de serem mães, que são as mulheres lésbicas. Tá. Por exemplo, se eu e minha companheira quisermos ter um filho, a sua religião, no caso da sua religião, a gente vai ter apoio dela? Não. E para onde vai a minha maternidade? Mas o que você quer dizer com isso? Pra eu ser bem-sucedida, eu preciso ser mãe, então, por eu gostar apenas de mulher, eu sou naturalmente mal-sucedida. Mas você não ouviu o que eu falei inicialmente? Que a maternidade pode ser exercida biologicamente ou não? Ou seja, pelo fato de você ser sim, a adoção gay, tá claro pra mim. Lésbica, adoção... você disse, eu não sei mais os termos que pode usar, que não pode. Lésbica, Por você ser lésbica, você pode exercer a tua maternidade de outra forma. Ok, eu posso adotar. Você é professora. Eu posso adotar uma você criança. Você pode ajudar a educar outras pessoas. Uma criança? Posso adotar tá na legislação que você tá. Teu corpo, tuas regras, e você não é quem sou eu. Pietra, isso? Pra eu ser mãe, pra eu ser mãe bem-sucedida, já que a gente tá falando sobre isso? Isso não diz respeito a mim. Isso não diz respeito a você, mas foi o que você trouxe aqui. O quê? É a sua afirmação. Pra mulher ser bem-sucedida, ela precisa ser mãe. Mas eu não disse que ela precisa ser biológica. Mas aí, se eu quiser adotar junto com a minha companheira, você diz que não diz tô falando que você pode ser mãe, você pode ser mãe encaminhando crianças de outra forma. Porque isso vai afetar a base que te segue, que é uma base que eu não tenho base que me segue, não é preconceito. Existem as regras da igreja, as leis de Deus, que eu não tenho que palpitar ou não, elas independem da minha opinião. Então... É a religião que eu sigo, eu não posso escolher quais partes do catolicismo eu posso seguir ou não. Então eu posso ser bem-sucedida sem ter filho, ou tendo um exercendo filho a maternidade de outra forma. Companheira. Com a minha companheira, Pietra. Bom, não é o que a minha religião diz. Com a minha companheira, Pietra. A Igreja Católica não apoia isso. Então é só isso, gente, que eu queria falar. Ué, mas isso corrobora a premissa. Acho que vocês não entenderam até agora o conceito de maternidade que eu trago aqui, mas tudo bem.
Olá. Muito linda você. Apesar de discordarmos de 99% das coisas. Olha só, é bastante, tá 99, hein? E caso você não saiba, é isso que o feminismo prega. A possibilidade de você discordar de mim, de eu discordar de você. Quando você fala sobre a maternidade... Você pode repetir o tema para mim, por favor? Mulher bem-sucedida é a mulher que vira mãe. E a mulher que não consegue ser mãe? Ela é uma exceção, mas isso não exclui o fato de que, para ela ser bem-sucedida, o ideal seria que ela fosse mãe. Mas não é uma escolha dela. Ela geneticamente não pode ser mãe. Mas tudo bem. Em algum, mas isso contexto... não muda o fato. Assim, ou seja, se ela não pode engravidar, ela tem um defeito. Então ela tem um defeito. É claro. Então ela já nasceu um corpo sem sucesso. Que não, vamos lá. Se a mulher não pode ter filhos, e isso eu digo assim, com todo o meu coração, eu conheço mulheres que não podem ter, mas as minhas palavras... Sim. Muito infelizmente, triste. E eu me comparo, só que elas podem, só que olha só, elas podem exercer a maternidade de outra forma e ser muito bem-sucedidas. Então elas podem não só adotar, como elas podem ter filhos espirituais. Nem podia existir essa pauta porque já está resolvido. Mas tem mulheres que concorda que a mulher bem-sucedida não só gerando um filho, mas sendo uma mãe de pet, mas criando alguém... Não, mãe então, de pet não, não, mais né? que discutir. Eu não tô falando de mãe de cachorro. Eu sou mãe de pet. Eu discordo de você. Então, mas eu não acho que você possa ser... Eu não acho que um pet... Eu não acho que você possa realizar a tua maternidade sendo mãe de um pet, porque ele não é um ser humano. Ele não te dá... Você não... Tá. Então vamos entrar em outro... Vamos interpretar tudo isso que a gente falou entrando com outro contexto. Na sua concepção única e exclusivamente... o sucesso da mulher depende de gerar um filho. Não, depende dela exercer a maternidade. É um fim, vamos lá, é uma questão ontológica. Isso aí é Santo Tomás, é Aristóteles, vão falar, tudo que é criado tem um fim último, certo? Tipo, uma faca é feita para cortar. Se aquela faca não corta, ela tem um defeito, certo? O corpo da mulher tem um útero que deve funcionar direito, tem todo um sistema reprodutor. Mas que ele pode não funcionar e não depende dela. E aí é um defeito. Aí ele tem um defeito, entende? E não é a regra, é a exceção. E mesmo assim, a mulher pode exercer a maternidade dela de várias outras formas. Então, se eu escolho não maternar, eu já sou mal-sucedida. Na sua concepção, a mulher só é bem-sucedida se ela maternar. Exato. E se na minha concepção, a mulher só é bem-sucedida se ela for casada? Você é casada? Não, eu não sou casada. E eu não sou mãe. Não, então mas eu sou mal-sucedida pra você e você é mal-sucedida pra mim. Pode ser que sim. Mas não é problema. Mas vocês não estão entendendo. O problema é que você é uma feminista, mas não sabe. Não, porque não sou. você é independente, você é mãe solteira, você infelizmente, não tem marido, eu não tenho tem escolha. o direito de falar aqui. Eu não tenho escolha. Mas você todas as mulheres do mundo puderam falar. Não podem ser o que você Todas as mulheres falaram muito antes do feminismo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é. Todas as mulheres faziam o que eu fazia. Todas as mulheres já faziam o que eu faço. Não adianta você achar que você lacrou, porque você não lacrou. Você não trouxe nenhum argumento sólido. Eu também acho. A desigualdade salarial entre homens e mulheres não existe. Olá, tudo bom? Como você chama? Eu sou a Simone Nascimento. Prazer, Simone. Eu sou da bancada feminista. Nós somos o mandato de mulheres mais votados do Brasil em 2022. Que legal. Pietra, a nossa pauta principalmente é a classe trabalhadora, assim. Então eu queria te perguntar, dentro dessa pergunta da desigualdade salarial, qual classe social você se entende? Eu? Média alta. Média alta? Você imagina, assim, que o Brasil tem uma pirâmide social. E aí, nessa pirâmide social econômica, vários economistas mostram isso. Desenham, inclusive. O topo dessa pirâmide são os homens brancos. Eles, historicamente, ganham mais. Está no IBGE. Está no IBGE, porque é verdade. Depois vem as mulheres brancas. Depois os homens negros. E na base dessa pirâmide estão as mulheres negras. As mulheres negras, às vezes, ganham metade do que um homem branco ganha no Brasil. Então, a desigualdade... Mas exercendo o mesmo trabalho, a mesma carga horária? Muitas vezes. É porque então, essa narrativa não se sustenta. Então, existe sim desigualdade salarial. Inclusive, as mulheres negras ganham absurdamente menos na história do Brasil. Exercendo o mesmo serviço, a mesma carga horária? A mesma função. Então, por que essas empresas não contratam só mulheres? Porque existe uma diversidade grande no mundo do trabalho e tem empresas que fazem uma discussão de ter mais vagas para as mulheres. Qual é o objetivo da empresa? Não é lucrar? É lucrar. Se uma mulher exerce o mesmo trabalho que o homem, se ela entrega a mesma coisa que o homem, na mesma categoria, estamos falando da mesma profissão. Por que a empresa não contrata só mulheres se ela vai entregar a mesma coisa que o homem? Mas você sabe que tem uma lei chamada Trabalho Igual, Salário Igual, da atual gestão de presidência da República, né? Olha, essa lei é porque existe um problema social. As mulheres ganham menos. Tem o artigo 461 da CLT, que já diz menos. Tem hoje duas formas de você processar uma empresa por isso. Tem o artigo 461 da CLT e tem a lei 14.611 de 2023, que é essa que você diz do governo atual. Trabalho Igual, Salário Igual. Exatamente. Ou seja, uma empresa... porque tem um problema, né? Mas eu não conheço nenhuma empresa que foi processada. Você não conhece nenhuma mulher que ganha
menos pelo mesmo posto. Eu conheço vários. Me fala um exemplo, que tem a mesma formação, que exerce a mesma carga horária, que tem o mesmo tempo de função. A minha mãe foi empregada doméstica e cozinheira muitos anos. E um homem cozinheiro, sabe quanto ganha um homem cozinheiro? 3 mil reais. Sabe quanto ganha uma mulher negra cozinheira? Às vezes um salário mínimo. Mas você tá falando isso baseado em quê? Na minha vida e na vida da maioria das mulheres brasileiras. Isso aí varia muito, depende da região. Isso é classe trabalhadora. Salário de empregada doméstica varia a região. Depende do tempo que ela fica, depende de quais condições ela toma, depende de um monte de coisa. Não tem nada a ver com sexo. Certo? Você acredita na monarquia, certo? Eu defendo o sistema monárquico, No sistema monárquico existe a galera que é da monarquia, a burguesia. Não existe, né, monarquia hoje, você sabe. Não, lá atrás, né, na época que ela existia. Esse sistema, inclusive, da monarquia, escravizou por quase 4 séculos os meus ancestrais, que não eram remunerados. Do que você tá falando, Eu tô falando de racismo estrutural e de desigualdade salarial. Você tá falando de racismo estrutural, a gente tá falando de salário, a maior parte das mulheres são negras e ganham menos. A gente tá falando, não vamos segmentar, porque senão a gente vai ficar maluco aqui. Estão falando de homens e mulheres. Não tem como segmentar. A maior parte da sociedade brasileira são de mulheres negras e elas ganham menos, tá na pirâmide do IBGE. E por que elas não processam essas empresas, então? Porque muitas vezes elas sofrem opressão do patrão. Hoje, inclusive, está em discussão mas isso tá no campo das ideias. Mas cadê as provas disso? Não há ideias, não. No cadê a prova? Dia 1º porque a gente só consegue medir no Brasil todo, a gente só consegue medir esses dados, essas premissas, se a gente tiver alguma coisa cadastrada. Eu tô te falando. Se você tá falando que elas são oprimidas, elas não estão colocando isso em nenhum dado. Não tem fonte de dados sobre isso. Existe sindicato de trabalhadora doméstica. Existe o movimento Vida Além do Trabalho que está discutindo. Mas cadê as provas de que elas ganham menos do que homens? Tá nos dados do IBGE. Mas cadê? Eu tô te falando, você dá um Google depois. Você deveria saber sobre isso. Eu tive um debate. Exato. Mas eu tive há 2 semanas um debate sobre isso, eu fui pesquisar. Não existe registro, não tem. No IBGE. Mulheres negras ganham menos na pirâmide social. Exercendo o mesmo trabalho, não. Elas estão exercendo outro trabalho. Muitas vezes elas têm que, por exemplo, eu tenho uma funcionária que muitas vezes ela falta, muitas vezes ela não consegue ir, muitas vezes ela falta. Muitas mulheres têm filhos e depois são mandadas embora por terem filhos. A empresa é processada se ela faz isso. Quando ela consegue garantir esse processo trabalhista. Você sabe que a sociedade é desigual. Sim, mas todas conseguem. Aliás, se tem um sindicato que funciona, é o trabalhista hoje no Brasil. Pelo fim da escala, o único sindicato que funciona no Brasil é o trabalhista. Olá, de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você afirma, para mim, com respeito a um absurdo, você afirma baseado em quê? Baseado em dados. De onde você tirou isso? Da internet inteira. Se você pega, inclusive, baseada na lei também, né? Porque nós temos 2 leis hoje que proíbem empresas de pagar mais para homens e aliás, para pagar mais para homens e mulheres, né? Exatamente. Só que assim, eu pesquisei recentemente as empresas que estão sendo processadas por pagar menos para mulheres do que para homens. Quando a gente vai ver, essas mulheres estão trabalhando há muito mais tempo, elas não têm as mesmas formações que os homens que elas estão processando ou que estão ganhando mais do que elas. Elas não têm uma série de pré-requisitos básicos para você considerar desigual o pagamento do salário. Você está quase dizendo aqui que uma pessoa que trabalha mais tempo numa empresa, uma pessoa que tem mais formação do que a outra merece ganhar mais? Sim, Vamos fazer disso tô dizendo isso agora. O que acontece? Você está dizendo, primeiramente, que por mais que a mulher se esforce, ela nunca vai se igualar ao que o homem consegue fazer. Pelo contrário, de onde você tirou isso? Inclusive tem não sei se você conhece um economista chamado Thomas Sowell. Assim como a nossa colega disse... Ele tem um estudo que ele comprova que mulheres na faixa dos 40 anos que nunca se casaram e não tiveram filhos em cargos de liderança ganham inclusive mais do que homens. É que esse tempo nós não vamos ter, mas a gente poderia passar 48 horas falando sobre isso. Concordo, porque você não vai conseguir me convencer, porque tá aí uma pauta que eu não debrucei. Nós estamos falando sobre o assunto de igualdade salarial. Exatamente. A nossa colega citou aqui um fato familiar muito próximo na vida dela. Eu tenho na minha família... Mas qual que é o fato familiar que ela trouxe? Uma cozinheira... Ela acabou de dizer para você, uma cozinheira hoje negra. É que não tem como você trazer bem isso. Menos, não tem como você provar isso, porque você não sabe quais cursos esse cozinheiro fez para ele ganhar mais. Não. Você não sabe qual a experiência que ele tem para ele ganhar mais. Você não sabe o que ele entrega para ele ganhar mais. Pietra, eu posso falar? É o tipo de trabalho, esse tipo de trabalho mais doméstico, você ganha o quanto você entrega. Infelizmente eu não consegui expor. Só não grita, tá? Bom, Pietra, eu sei que tá claro aqui que você ignora os dados, né? Mas mesmo assim eu vou tentar trazer alguns aqui, Thomas Sowell, eu trouxe estudos, trouxe eu vou leis. tentar trazer alguns pra gente começar o debate, tá? Vai. Em geral, uma mulher trabalha quase 10 horas a mais por semana do que um homem, né? De qual profissão você tá falando? Em jornadas, qualquer profissão. Isso é um dado geral. As mulheres... Da onde esse dado? É um dado do IBGE.
Aí você pode duvidar. O IBGE está dizendo que mulheres você... trabalham 10 horas a mais que homens? Sim, por semana. E devido a jornadas duplas, triplas, que muitas vezes as mulheres fazem peraí. Você com tá o trabalho doméstico. Eu vou terminar de ler meus dados. Você tá falando que todas as mulheres... Não é todas. É porque quando a gente... Vou explicar como funciona uma pesquisa. As mulheres trabalham 10 horas a mais que os homens? A gente vai lá e faz uma pesquisa com um grupo de mulheres e homens e a partir daí chega a conclusões, né? Então isso é uma pesquisa, não é todas as mulheres. E essa pesquisa tá dizendo dado. que Em média, as mulheres trabalham 10 horas a mais. Próximo dado, a mulher negra no Brasil... As empresas, você sabe, né? Eu vou chegar nesse ponto. Uma mulher negra no Brasil recebe, em média, menos da metade, cerca de 44% a 46% do salário de um homem branco. Então, assim, Petra, aí você vem dizer que, bom, então mas me qual diz... trabalho eles estão falando? Porque não adianta... eu vou explicar de novo o que acontece com uma pesquisa. Não adianta você entrevistar uma funcionária, uma empregada doméstica e um CEO de uma empresa e achar que faz sentido você colocar tudo no mesmo bolo, porque é isso que essas pesquisas fazem. Então eu vou te explicar o que acontece, tá? A maioria das mulheres não ocupam cargo de CEO, majoritariamente são os homens. Isso é um dado importante, sim. Né? Por isso que é uma pesquisa, pega vários grupos e chega a essa conclusão. Só que não faz sentido misturar todas as profissões juntas, né? Faz sentido, né, gente? Porque as mulheres estão menos nos cargos que recebem mais. Mas mesmo assim... Mas elas escolhem muitas vezes isso, né? Você sabe que mulheres muitas vezes abandonam a profissão porque elas querem cuidar dos filhos. Não. Eu mesma, eu é uma mulher privilegiada. Mas eu conheço muitas mulheres que não são privilegiadas e escolheram ficar em casa. Bebês, elas precisam trabalhar em escala 6x1, perdem parte importante porque elas precisam escolher entre estar ali e dar comida. Mas essa não é a pauta. Concordo. Sim, essa mas aí são outros 500. Tá. 54 mil empresas pagam menos para mulheres do que para homens no mesmo cargo. Sabe por que você... Então, esse dado, ele é totalmente enviesado. Eu li sobre isso ainda essa semana. Sabe por que você não sabe o nome de nenhuma? É que quando você não concorda com o dado, ele é enviesado. Então, é porque não dá, esses dados não faz sentido. Porque quando você pega uma empresa e processa a empresa porque ela paga mais para homem do que para mulher, porque você pegou uma média, não faz sentido porque muitas vezes esse cara tem uma formação de mais anos, ele tem mais especializações, ele tem mais tempo de empresa. Você não tem como equiparar o que o homem que você pega todos faz os e a mulher, e você diz que nenhum deles é verdadeiro, sendo que todos os dados que a gente tem, a gente chega à conclusão, todos, Petra, chega à conclusão que os homens recebem mais do que as mulheres. Sabe por que a gente não tem? Então, cadê os processos? Elas são processadas. Sabe por que a gente não tem o nome dessas 54 mil empresas? Resolveu, então. Porque alguns partidos entraram com um pedido para que o STF não divulgue a lei de igualdade salarial. É uma lei quando o STF dentro dessas... defende o pessoal que defende isso? Essa lei é uma lei que seria para divulgar os nomes e para ter igualdade salarial. Essa foi um pedido de entrada de partido de direita e por isso não é divulgado. Mas se processou, agora, a empresa tem que pagar, já não resolveu o assunto? Por outro lado, Pietra, tem mulheres que a gente mora num país... Não tem uma lei para defender já que isso? Tem uma história já que eu vou te contar. Eu vou te contar uma história. Resolveu ou não resolveu? Deixa eu te falar uma história, Resolveu ou não resolveu? Você fala que as mulheres não recebem menos. Protegendo isso? E a gente mora num país que tem uma mulher que chama Sônia. Você quer falar ou você quer conversar? Deixa eu fazer uma pergunta. Já não resolveu? Você não deixa eu terminar de falar. Você nega todos os fatos que eu trago. Você quer fazer um monólogo, você quer trazer uma pesquisa bizarra do IBGE. Você diz que o IBGE não tem como confiar. Com empregada doméstica, aí não dá, né? É óbvio que a empregada doméstica ganha menos que o CEO. Da mesma forma, a mulher CEO pode ganhar mais do que um homem CEO. Então, Pietra, mas você nega todos os fatos e você não tem nenhum fato que comprova que as mulheres... E você nega que a mulher muitas vezes não quer trabalhar tanto quanto o homem. As mulheres no Brasil, inclusive, várias vezes, vivem em situação análoga à escravidão. A gente tem uma mulher que chama Sônia Maria de Jesus. Pesquisa Sônia Maria de Jesus. Ela é uma mulher negra e surda que foi dada como morta por décadas pela família. Depois a família descobriu um caso específico, que ela está... Exceção. Não é específico, eu não conheço não caso, é exceção. Mas pelo que você tá falando é um horror. Todos os anos isso a gente vê regra. caso de trabalho análogo à escravidão. Sônia Maria... Também. Por que você acha que homens também não passam por isso? Homens também, inclusive. Homens precários. Então você tá concordando que a coisa é equânime entre os dois? Essa escravidão, que é uma herança da época monárquica do Brasil, que você tanto defende, que hoje ainda existe no capitalismo. Você é monarquista, tudo bem. Sim, monarquista, mas quem disse que eu defendo a monarquia brasileira? E Sônia Maria é uma mulher negra que não recebe salário e ainda está na casa do seu, né, entre aspas, dono, porque ele se sente assim dela. Essa é a realidade das mulheres. Você fecha seus olhos. Você tá trazendo uma exceção pra falar que é a realidade de toda mulher, da maioria das mulheres. Essa é a realidade das mulheres. Isso? Você tá falando que a maior parte das mulheres são escravizadas no Brasil? É isso que você tá me dizendo? É isso que você tá me dizendo? Que a maioria das mulheres são escravizadas? Mas a gente vê no Brasil um trabalho que é um trabalho extremamente precário para as mulheres. E para os homens, não? Inclusive, para as mulheres, principalmente para as mulheres negras. E os homens, 90% dos homens que preenchem os cargos de... racismo estrutural no nosso país. Racismo? Um racismo Quantas estrutural. Mulheres estão trabalhando no esgoto?
negras... Quantos homens estão trabalhando na mina de carvão? Quantas mulheres estão trabalhando como eletricista? Você usa de uma Quantas forma mulheres estão trabalhando como pedreiro? Os homens em trabalho precário para se colocar contra as mulheres. Motorista de caminhão, de ônibus, quantas mulheres? Nós feministas estamos ao lado de cada um desses homens. É a minoria. Desses homens que sofrem. As mulheres trabalhadoras domésticas... trabalhando dignamente, recebendo salário. 70% são negras. Estão trabalhando dignamente, por que sofrem? 70% são negras as mulheres de trabalho doméstico e a grande maioria não tem nem carteira assinada. Essa é a realidade do Brasil. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com o salário premissa? Menor. Não tem a ver com isso. Você porque não homens segue também dado. têm salário Pietra, então, baixo. é muito fácil pra você, não ganha quando muito. você nega todos os dados, um cara que trabalha em mineração de carvão, da sua cabeça. Carvão, não é uma realidade que só existe na sua cabeça. É, só na minha cabeça. Olá, você não veio ainda. Não. Como você chama? Circe. Circe, prazer, Circe. Você pode repetir a pauta de novo? A desigualdade salarial entre homem e mulher não existe. Bom, eu não queria trazer dados, eu queria trazer uma experiência, tanto quanto mulher trans como mulher mesmo. Porque eu não me baseio só nesse nome de trans, porque eu também sou uma mulher. É como você falou que as pessoas elas pegaram como uma faxineira com um cozinheiro grande. Uhum. Então, eu dito na Bahia, que é onde eu vim. Eu fiz um curso de auxiliar de necrópsia, eu fiz necromaquiagem, fiz tudo e tentei me ingressar nessa área lá na Bahia. Mas eles não quiseram me aceitar, não foi por causa de transfobia, nada do tipo, porque eles não chegaram nem a saber que eu era trans. Uhum. Era realmente porque eles não queriam... É porque falar, você nem parece também. Obrigada. Mas não sei se é elogio, não é elogio, não parecer. Mas agradeço o elogio de qualquer forma. Então, tipo assim, eles não quiseram me pôr porque, tipo, a mulher não pode exercer isso porque ela é fraca, sendo que eu fui pesquisar sobre isso, os caras lá dentro, eles não têm nem esse curso. Eu tive um curso preparatório, eu estudei pra estar ali, eu estudei pra fazer aquilo, eu estudei pra falar, pra fazer, preparada pra estar lá. E eles nem tiveram, eles não quiseram me pôr lá só por ser mulher. Mas você não acha que tem a ver também, necrópsia tem a ver, né, com você lidar com questões, é meio pesado emocionalmente. Uhum. Poxa, é uma área bem pesada emocionalmente, né? E mulheres são mais sensíveis, querendo ou não, né? Eu acho que não é uma questão de preconceito, é uma questão de, deve existir de alguma forma uma experiência até das pessoas que trabalham com isso, de falar, olha, mulheres geralmente não seguram a onda por muito tempo nessa profissão específica, porque lida com muitas questões emocionais, é uma coisa meio pesado até, não sei qual era o trabalho, você falou de maquiagem, né? Isso, mas você tinha que também vestir e tudo mais. Isso. E eu já vi, eu sei como é essa coisa de vestir um defunto e tal, é uma coisa também que exige uma força física maior. Eu imagino que o fato deles não quererem colocar uma mulher nesse trabalho tem a ver com uma experiência que eles possam ter tido com mulheres que abandonaram rápido essa profissão. Generalizar as mulheres de uma certa forma? Porque uma não conseguiu mas todas, assim, imagina que, eu não sei, tô supondo, tá? Que essas bem. pessoas, os donos dessa empresa, tenham tido uma experiência com 5 mulheres. Aí na sexta mulher ele fala assim, poxa vida, outra mulher a gente vai perder, em 2 meses ela vai embora. Então é mais fácil contratar homem, que homem geralmente fica aqui 10 anos. Entende? Tô supondo porque você trouxe um caso de uma profissão específica que eu entendo que mulheres sejam mais sensíveis, entendeu? A respeito. Não sei, a forma como eu enxergo. Sim, não chega. E aí não existe a questão da disparidade salarial, né? É uma questão de não quero uma mulher aqui por, enfim, qualquer motivo que seja. Mas bom você ter trazido isso. Ó. Muito bom. A liberdade sexual das mulheres só beneficiou os homens. Olha ela de novo. Oi. Eu quero entender como que você entende o que você acabou de dizer. O que seria a liberdade sexual das mulheres e o que seria o benefício dos homens em relação à nossa sexualidade? Tá, pra eu entender como é que eu me coloco. O benefício que a revolução sexual trouxe, né? Que foi a ideia de que a mulher pode ter inúmeros parceiros, sem consequências de qualquer forma, né? Inclusive trazendo a questão da pílula anticoncepcional, ou seja, as mulheres podem se deitar com vários homens e não ter a consequência natural biológica que seria uma gravidez, né? Isso se deu, né? Uma coisa, elas se retroalimentam, né? A liberdade sexual e os métodos contraceptivos, ou seja, isso beneficiou os homens, porque as mulheres têm várias consequências, porque muitas vezes os métodos contraceptivos falham e quem lida com a consequência é a mulher e não o homem. Ok. O que eu entendo dessa frase é realmente os homens eles se beneficiam da sexualidade das mulheres, tendo em vista que o capitalismo se cresce em prol da compulsão da maternidade. Então
Então, de certa forma, eu estou sendo obrigada a gestar, mesmo que eu, em um momento, decida isso. E o sistema patriarcal, ele se cresce em cima da maternidade e da sexualidade das mulheres. Mas a partir do momento em que você cresce sendo mulher, você cresce por 2 caminhos. Ou você vê a sua sexualidade como um estupro ou como a maternidade. E a terceira via, que é o prazer, normalmente é direcionada à promiscuidade e as mulheres são automaticamente levadas a se ver como sujeira. Tanto que o movimento Red Pill diz que essa aqui, ó, vai ser esposa de alguém, usando a nossa liberdade sexual. Eu não tenho nada a ver com o movimento Red Pill, tá? Eu só estou utilizando o benefício dos homens em prol da sexualidade das mulheres. É só uma vertente desse benefício. Quando você dissocia a procriação do ato sexual, você já está transformando aquele ato em algo que biologicamente, ontologicamente, metafisicamente, espiritualmente não faz sentido. Porque desde que o mundo é mundo... As pessoas transam. As pessoas transam e aí, pasme... Não, eu vivo a castidade, graças a Deus. E aí, pasme... Então, pra você, eu me considero muito feliz, graças a Deus. Eu vivo... Saber do próprio corpo é uma delícia. E você acha que as mulheres hoje... verdade, você acha que as mulheres hoje estão mais felizes? Faz bem pro humor. Você acha que as mulheres hoje estão mais felizes? Acho. Você acha que as mulheres estão mais felizes? Porque os índices mostram o contrário. A gente tem acesso ao gozar. E por que você acha que isso não acontecia antes? Só os homens gozam. Porque então os você tá homens... isso? Ué, é só você ver a Constituição não, a forma como a história se construiu dentro do sexo para nós mulheres. Você acha que as mulheres não tinham prazer até a década de 60? Elas não tinham. Durante 5 mil anos, 6 mil anos, as mulheres não tinham prazer. Não, principalmente pelo desconhecimento. Mas não você tira isso, porque a gente vê várias mulheres da literatura que falam... Não, mas que história? Qual a história? Mas essas mulheres, elas foram silenciadas pela própria como narrativa masculina. Se tem na literatura? Bom, mas nós estudamos isso nas escolas? Mas quem tá falando de estudo na escola? Não entendi, então. Não, eu que não entendi qual é a relação de prazer feminino com... Pietra, voltei. Pietra, eu vi uma matéria na CNN, eu espero que também você tenha ficado muito chocada, que com base naquele caso da Pelicot, sabe? Aquela mulher francesa que foi casada há 50... Eu vou te contar, então. Tem uma mulher francesa que foi casada há 50 anos... E aí ela descobriu que durante 10 anos ela foi dopada e uma rede de estupradores abusou dela com consentimento do marido dela. Horror, eu defendo que todos eles sejam mortos. Então, só que continuando essa história, com base nisso, descobriram uma rede internacional chamada Academia do Estupro. E grande parte... O que isso tem a ver com liberdade sexual das mulheres? Eu vou te explicar por quê. Isso é um estupro. Eu quero dizer que os homens se beneficiam do corpo das mulheres há muito tempo através da ausência de consentimento. Então, quando as mulheres podem consentir, isso que você chama de revolução sexual, é as mulheres terem o direito de escolher se elas querem transar, fazer Mas sexo ou não. Mas quando elas não tiveram essa opção? Muitas vezes não tiveram essa opção. Por exemplo, na monarquia, quando elas pertenciam ao pai, ao irmão, ao marido. Não, mas elas escolhiam não ter relação, tanto que as que queriam tinham. Não, elas eram obrigadas... É que o mundo era muito cristão, obviamente. Elas eram obrigadas, isso na monarquia. Obrigadas, não. Obrigadas a os fazer valores, o que os donos sociedade era quisessem. Muito... Que dono? Mas que dono, por exemplo, gente? As mulheres, quando foram escravizadas, as minhas ancestrais, elas não podiam consentir a sexualidade delas. Demorou muitos anos. Mas a gente não tá falando de estupro. A gente tá falando do ato... A gente tá falando... De liberdade sexual. A gente tá falando da promiscuidade trazida pela liberdade sexual, trazida pela revolução sexual. Que é o fato de que as mulheres hoje elas saem por aí, elas se deitam com qualquer um. Elas podem escolher. Só que as consequências disso são que os homens são beneficiados, porque eles podem dormir com elas. Elas são beneficiadas os homens têm muito mais acesso. Delas. Os homens têm muito mais acesso à vida sexual. Não são beneficiadas eles entram em um aplicativo quando hoje. Elas não podem consentir, quando elas são estupradas, quando elas não podem acessar anticoncepcional, quando elas não podem abortar, elas não podem consentir. Quando elas consentem, elas podem fazer o que quiser. Hoje os homens entram no aplicativo, eles transam com quem eles querem todos os dias. Se o homem quiser dormir com uma mulher diferente todo dia, ele consegue. E a mulher também. Eu sou Sara, eu tenho 35 anos, eu sou feminista e evangélica. Eu acho isso bem interessante pra gente poder conversar um pouco sobre isso, sobre a liberdade sexual. E como evangélica, você defende a castidade ou não? Então, eu respeito, porque não é porque eu sou cristã, que eu sou evangélica. Segue as leis de Deus. Não. É que eu não sou obrigada a fazer as pessoas... Tudo que Deus manda. Ai, meu Deus, ela não deixa a gente falar, ela não deixa, meu Deus.
olha, não é porque eu sou evangélica que eu tenho que obrigar as outras pessoas a seguirem o que eu sigo. Mas ninguém tá obrigando ninguém. Eu sigo a castidade. Eu tenho 35 anos e sou virgem. Não tenho vergonha de falar isso. Amém, Deus concede. Mas se eu quisesse, eu poderia muito bem estar fazendo sexo, porque mas ninguém tá discutindo o que as pessoas podem ou não fazer com o próprio corpo. Elas, obviamente, estão fazendo o que elas podem. Qual que é a questão que você tá falando? A questão é que isso beneficia os homens e não as mulheres. Os homens hoje que têm acesso a sexo a hora que eles querem, com quem eles querem o tempo todo. Não. Na verdade, eles que... Porque quem fica com a consequência biológica, quem corre o risco, quem mutila o próprio corpo são as mulheres, porque as mulheres têm que... As mulheres que têm que ser... não tem que ficar pra mas mulher. Vem cá, é a mulher... Aí tá o machismo vem cá. do patriarcado. O machismo da biologia... O patriarcado, ele fala não que... Não é o patriarcado da biologia. Porque o útero fica na mulher, pasme. O útero fica no corpo feminino. Por isso que nós, mulheres feministas... Somos o quê? Oprimidas pela biologia? Não, a gente é a favor da legalização do aborto. Pelo amor de Deus, você é uma cristã pedindo a legalização do aborto. Gente? Isso é a coisa mais surreal do mundo. Nossa, eu queria falar mais. Oi, de novo. Oi, vamos lá. Você vira e fala que o fato das mulheres poderem dormir e escolherem com quem dormir, isso beneficia maior os homens. Não é poder escolher com quem, é dormirem deliberadamente com vários homens. Beleza, essa cultura de sexo casual e tudo mais. Sim, isso faz parte de escolhas. É óbvio que isso a gente não está falando de estupro de vulnerável quando a gente está falando de alcoolismo, ok? Sim. Sim, obviamente. Vamos só estabelecer esse critério que a gente não está falando disso. Mas você acha que uma mulher Agora, que se alcoolizou, ela não escolheu ficar alcoolizada? Mas não necessariamente ela escolheu ser estuprada. Se ela não tem a compensão... Isso eu acho que é um limite que a gente precisa entender. Vamos considerar que ela não bebeu. Entendeu? Tá. Acho que tem uma questão que antes do processo da Revolução Sexual, nos anos 70, etc., nós tínhamos uma série de questões de violência sexual, inclusive dentro do próprio casamento. É a partir dos anos 70 que a gente começa a debater a questão do estupro marital. Inclusive a possibilidade da mulher dizer não. Mas a mulher sempre pode dizer não, assim como o homem sempre pode dizer não. Não é verdade disso e você sabe muito bem disso. Porque a mulher, a mulher em especial, as mulheres negras, as mulheres brancas, elas eram vistas enquanto propriedade. Inclusive no Brasil... As mulheres brancas e negras, você falou? Sim, propriedade. Mas então fala mulheres, né? Não precisa E aí quando a gente vai pegar no processo de escravidão, de escravização, o processo das mulheres negras... do ponto de vista de não dizer não pro seu senhorzinho, mas o que tem a ver? Mas não vamos misturar isso, as coisas, porque fica infrutífero o papo. A gente tá falando, vamos falar das mulheres brancas privilegiadas que hoje podem escolher dormir cada dia com um homem diferente. E isso beneficia aos homens e não às mulheres. Brancas privilegiadas, gente, só mesmo porque eu sou uma mulher negra. Mas por que você quer... Você não é negra, você é branca. Eu sou mulher negra. Você é uma mulher negra trans. Não. Que você se diz negra sem ser. Não, eu sou uma mulher negra. Você é da cor... Olha aqui, ó. Não. Olha aqui, você é da minha cor. Não, eu sou uma mulher negra. Aí eu também tenho um avô negro. Eu vou me considerar negra porque eu tenho um avô negro? Desculpa, a tua pele é da tom da minha. Desculpa, não vem com essa. Nossa, mas nem um pouco. Nem um pouco, inclusive. E aí aqui, bota aqui. Não, bota aqui. Não é. Bota Inclusive, aqui então, vamos ver. É só ver os estereótipos. Bota aqui pra gente ver então. Tá com medo? Não tô com bota medo. Aqui teu braço. Não tô com medo. Olha aqui, só, não é a mesma coisa. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não é a mesma coisa. A questão é, ou a gente pode dizer não, e o dizer não garante a gente não sofrer violência. Só que o fato é que as mulheres estão falando mais sim do que não, né? Aí transforma tudo no mais bola e os homens podem fazer o que eles querem. Assim não é o problema. O problema... Desculpa, eu esqueci teu nome, que era Sara. Então, a gente parou falando que a mulher que tem mais consequência. Eu discordo, porque isso é um machismo que vem do patriarcado. Mas aonde você discorda? Repete, então. Aonde que você discorda? Que os homens têm mais benefícios com a revolução sexual. Tem. É errado isso, porque Por quê? Você falou assim que as mulheres... Quem que engravida? É o homem ou a mulher? É a mulher, só que é errado a mulher ficar com o sacrifício ali. Eu também concordo. Eu concordo que o homem tinha que ficar com a mulher, tinha que ser casado, tinha que ter o filho todo mundo junto. Não, machismo. É uma consequência biológica de você ter o ato sexual. Isso é culpa do patriarcado. Pasme, o ato sexual tem como fim a reprodução, naturalmente falando. Seguinte, existe o aborto legalizado. Não existe o aborto legalizado, existe o assassinato legalizado, você tá dizendo. Não, é aborto legalizado. E eu sou a favor do aborto legalizado. Você é uma cristã a favor de assassinar crianças nos ventres das mães. Não, de assassinar criança não, do aborto legalizado. O que é o aborto legalizado? É matar uma criança dentro do ventre, né? E o homem, quando abandona uma criança, uma mulher grávida, ele tá sendo um então, abortista. Quer dizer, não. o homem não sofre as consequências? Mas a mulher não é forte, a mulher não consegue bancar o filho, não consegue criar o filho? O homem também tá sendo assassino quando ele abandona a mulher grávida. Ele pode ser um grande babaca, um grande
de imbecil. Agora, assassino ele não é. Assassino é o ato de matar uma outra vida. Isso quem faz é uma mulher quando escolhe abortar. O homem também é assassino então quando ele quer dizer que é melhor aborta. matar a criança do que criar ela sozinha? Talvez sim. Ah, pelo amor de Talvez Deus. sim. Oi, Petra, novamente. Oi, de novo. Então, eu acho que esses assuntos são importantes a gente trazer em pautas escolares, né? Porque a gente fala hoje tanto de violência, como foi a pauta que eu trouxe antes, e por que não ensinar esses jovens a lidar com tudo isso, a lidar com tantas informações que a gente tem nas redes sociais e como eles vão fazer com seus próprios corpos, né? Como é a relação lésbica, a relação heterossexual, a relação... Por que você quer impor uma ideologia para crianças que não nem é têm uma ideologia, é consciência quando você do fala, que eles podem quando fazer. você fala de agenda LGBT, você trouxe, tem que ensinar o que é lésbica, o que é gay. Por que você quer ensinar isso para crianças que muitas vezes não tem nem isso? Não tô falando para crianças, eu tô falando para jovens e adolescentes que estão atualmente indo para festas, bebendo, curtindo. Mas por que você parte da premissa que todo jovem vai pra festa beber? Por que eles não podem ter informações necessárias? Não tô falando. Eu tô falando da realidade, é o que eles vão. Mas você não acha que são os pais que têm que decidir o que ensinam pros filhos? Claro, com certeza, mas por que a escola tem que se meter quantas isso? vezes os jovens não fazem escondido dos pais? Ué, mas tá errado isso. Claro, aí é uma irresponsabilidade dos pais. Dar essa Eu não acho que a gente tem que delegar ao Estado. Eu não acho que o Estado tem que interferir no que eu quero ensinar para meus filhos com relação à sexualidade. Eles precisam até porque, saber como o que é cristã, certo ou errado eu com seu defendo a próprio castidade, corpo. eu defendo o cristianismo. Mas eu quero ter o direito de ensinar minha filha o que eu quero. E não é o Estado que tem que decidir. Mas o Estado não tem que interferir. Mas se você quer ensinar para tua filha que ela pode ser gay, que ela pode ser isso, aquilo, você ensina. Por que o Estado tem que ensinar? Porque não é o Estado que tem que decidir o que as crianças vão ensinar. Não. Cada família tem o pátrio poder sobre o seu próprio filho. Como não é assim que acontece? Se não são os pais que têm direito, quem quer? Eu fico horas, não. Entendi, já fiquei 6 horas. Petra, você pode repetir a sua afirmação, por favor? A liberdade sexual das mulheres só beneficiou aos homens. Certo. Me responde, você é a favor de preservativo? Não. Você é a favor de anticoncepcional? Não. Você é a favor de algum método contraceptivo? Não. Então, eu acho que é meio claro que o problema não é somente a ideia que existe na Pietrolândia de revolução sexual, mas existe a própria defesa da Pietra, que as pessoas não podem ter acesso. A minha defesa é congruente com a minha fé católica, apostólica, romana. Saudável e etc. Não sou eu quem defino o que a minha fé impõe. Quais são os métodos de prevenção para ISTs que você propõe? IST, DST? É que virou IST, né? Que são infecções... é que muda, né? Que então, aí você pode procurar a ciência para se informar. Por quê? Bom, enfim, porque uma infecção sexualmente transmissível não é doença. AIDS não é HIV. São coisas diferentes. É importante, né? Quem tá em casa poder pesquisar também sobre isso. É que as pessoas tenham atos sexuais dentro do matrimônio. Sim, mas isso não é a realidade do mundo, né? Isso infelizmente, só na Pietrolândia. Porque né? a revolução sexual trouxe esse novo conceito de vida sexual, onde as pessoas dissociam o ato da reprodução. Antes do feminismo, existia estupro? Claro, sempre existiu estupro, sempre existiu todo tipo de crime. Antes do feminismo, existia relações não consensuais? Mas que você está dizendo, você acha que o estuprador vai colocar a camisinha? Não, eu estou dizendo que existem vários níveis de violência sexual que acontecem e que não é parte do que a mulher quer ou não fazer. Mas o que muda? Significa... Você quer dizer então que a mulher tem que tomar pílula para caso ela seja estuprada? Não, Pietro, o que eu estou dizendo é que em várias situações concretas, as mulheres sempre sofreram um problema chamado machismo, patriarcado, onde elas pouco tiveram o direito de poder decidir sobre os seus corpos. E por que você acha que é melhor elas terem liberdade sexual? Elas pegarem geral, terem depressão, elas estão mais sozinhas, as crianças são criadas sem pais? O que você está atacando não é o feminismo, você está atacando, a revolução sexual, o machismo. Criada pelas feministas. Revolução sexual que existe só na sua cabeça, porque a realidade hoje é que as mulheres hoje não podem viver liberdade sexual, porque pessoas como você atacam. Utilizam, inclusive, do discurso da promiscuidade para atacar a liberdade da mulher. Agora, quando o Bolsonaro, eu defendo de novo. Eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro. Eu não tenho política de estimação. Vocês são comunistas. Olha, você sabia que... Você é comunista, né? Você sou comunista, uma travesti comunista. Você sabe o que Che Guevara fazia com os gays, os líderes com os políticos que você sabia não que ele fala metralhava? Nada, ele vai lá diretamente, sabe o que ele faz? Você sabia que Che Guevara, você sabe que os líderes comunistas metralhavam os comunistas? Anos, e você não repudia isso. Você sabia que Lenin metralhava gay? As falas da extrema-direita que você apoia, você sabia que não existe travesti em Cuba? Você fortalece o patriarcado. Você fortalece os líderes revolucionários comunistas que matam pessoas como você. Você fortalece líderes comunistas que matam pessoas como você. Na Pietrolândia. Bom, é claro que a gente que está acostumada com esse tipo de debate, a gente sabe que não vai convencer ninguém do lado contrário aqui da nossa posição, da nossa crença, da nossa fé, mas eu vejo isso como uma forma de levar a possibilidade para quem está assistindo de entender que elas não têm
uma única opção, que é seguir a mentalidade, a cultura feminista nefasta hoje que invadiu o mundo, né? Que existe uma outra opção que não é seguir essa libertinagem imposta pelo feminismo, pela revolução sexual, né? Então ainda existem pessoas que defendem e que vivem, buscam, né, uma vida de virtudes, uma vida alinhada com Cristo, né, com os valores e com os ensinamentos cristãos, e que isso, com certeza, é a melhor escolha, né? Então a ideia é justamente que trazer esse aspecto, né? Eu, por exemplo, lembro que eu não... Na época em que eu cresci, em que eu fui adolescente, permeava muito só a ideologia feminista, né? Então ninguém entendia ainda que existia a opção da castidade, que existia ainda um caminho de virtudes, uma vida cristã. E hoje, com a internet, com esse tipo de debate que a gente pode participar, a gente pode levar essa opção às meninas que acham que só tem esse único caminho, que é viver a libertinagem imposta pelo feminismo. Então essa é a minha mensagem. Obrigada.